Líder, deixa eu te fazer uma pergunta que nenhuma planilha do Excel que você tenha hoje vai conseguir te responder. De 0 a 10, como é que tá a energia do teu time? Eu não tô falando de meta batida não, tá? Eu tô falando do ar que se respira dentro do ambiente de trabalho. Como é que tá? Tem dia que você chega e as pessoas estão interagindo, estão conectadas ou não? Parece que cada um tá num universo diferente, ninguém nem se olha na cara, não tem um bom dia. Eu vou dizer uma coisa pra você. A primeira coisa que eu reparo quando eu entro numa empresa e eu vou prestar qualquer tipo de serviço que seja, pode ter certeza, é a temperatura, é o clima organizacional. Isso aí é fundamental para o sucesso da sua liderança. E hoje eu quero te trazer uma visão sobre isso para que você possa, então, perceber os níveis de conexão, perceber o quanto que isso impacta no resultado e, obviamente, elevar o nível da tua performance enquanto líder, enquanto ainda há tempo. Fala meu líder, fala minha líder, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Renan Fraia, mentor da performance profissional. Quero hoje compartilhar com você uma perspectiva, uma visão que toda liderança precisa ter sobre time, que é clima organizacional e aqui a gente vai chamar de temperatura organizacional. E a gente poder perceber a energia desse time e entender o quanto que isso impacta no resultado. Você está chegando aqui agora, não me conhece, peço que deixe o seu like nesse vídeo para que a plataforma reconheça que esse conteúdo é relevante, é interessante. Se inscreve no canal e deixa logo o seu comentário para que a gente possa interagir, construir essa comunidade de líderes de alta performance, de liderança estratégica. E é claro, minha intenção aqui é compartilhar com você um conteúdo que seja muito além da teoria. Ele vai realmente para a prática, compartilhar aqui algumas experiências que eu tenho atendendo empresas até aqui. Então, pessoal, uma das coisas que a gente precisa realmente compreender é que na liderança, a temperatura organizacional, ela não é necessariamente uma percepção, mas sim um dado que a gente precisa ter. Vamos imaginar uma estufa de alta performance. Então, temos ali a terra, temos as sementes e temos ali o adubo e todos os recursos necessários para que essa semente ela se desenvolva, cresça, vire uma planta. Mas tem um aspecto bem interessante sobre isso. Todos esses recursos eles são importantes, mas mesmo esses recursos importantes, as melhores sementes, o solo mais fértil e a melhor forma de regar, eles podem falhar se a temperatura daquela estufa não estiver bem ajustada. Uma forma interessante da gente observar a importância da temperatura organizacional. E quando a gente fala de clima, pessoal, a gente vai falar de conexão, a gente vai falar de leveza, de bom ânimo para cumprir com as orientações, para cumprir com as propostas. Então, as pessoas, elas todos os dias convivem umas com as outras dentro de uma operação. A forma como a gente conduz o clima, ou seja, promovendo um diálogo, promovendo momentos de conexão, promovendo momentos de colaboração uns com os outros, facilita com que a energia desse ambiente flua de maneira mais positiva. E é claro, nada disso com base em achismos, nada disso com base em percepções rasas, tudo isso com base em dados. E toda essa fala sobre percepção das conexões, percepção do clima organizacional, tudo isso tem que ser acompanhado de uma ferramenta chamada pesquisa de clima. Nada do que a gente faz voltado para o clima faz sentido se a gente não tiver uma pesquisa de clima. A pesquisa de clima é uma ferramenta que toda liderança precisa trabalhar junto com o RH. Então vamos lá, meu líder, o que compõe a temperatura? Quando nós falamos de um grupo de pessoas, nós precisamos entender que existem elementos que juntos eles vão compor essa temperatura. E o primeiro deles é a segurança. Segurança é o sentimento que as pessoas têm de se sentirem seguras para compartilhar as suas ideias. Nenhum clima organizacional, nenhuma temperatura organizacional, ela pode estar equilibrada em um lugar onde há insegurança. Ou seja, eu não vou falar aquilo que eu penso, ou eu não vou propor e nem vou me posicionar porque eu vou ser tolhido, eu vou ser podado, eu vou ser julgado. Isso é certamente algo que polui o clima organizacional, que estraga a temperatura organizacional. Num grupo de pessoas onde não há segurança, as pessoas elas vão ali, às vezes, trabalhar somente na força do quê? Da obrigação. Sim, você dá uma ordem, eu cumpro essa ordem aqui, mas a gente sabe
que quando não há engajamento, as coisas elas são feitas muitas vezes de qualquer jeito. A gente não precisa acatar todas as visões, todas as opiniões. Isso é óbvio. A operação ela tem um fluxo. Quem está no lugar de trazer as orientações é o líder, mas para o clima organizacional é fundamental que as pessoas se sintam seguras. Tanto que elas podem falar com o líder, quanto que elas podem falar com os seus colegas de trabalho. E essa promoção de segurança, isso é responsabilidade do líder, tá? O segundo elemento que compõe a temperatura organizacional é algo chamado de pertencimento. Gente, o pertencimento, ele é um sentimento de que eu faço parte de algo, que eu não sou ali só uma mera engrenagem. Ou seja, existe uma interação. E eu tô falando, pessoal, principalmente dos rituais. Estou falando de cultura. Como é que tá os teus rituais? Como é que você tem organizado esses rituais? Você tem dado a oportunidade das pessoas elas falarem dos seus ganhos, falarem das suas vitórias? Você tem dado a oportunidade de validar as pessoas? O pertencimento é algo que é inerente da natureza humana. É um dos elementos fundamentais para a gente falar de cultura e a gente falar de temperatura, nada mais é também do que um reflexo disso. Ah, Renan, mas aqui a gente tem uma proposta diferente. Massa! Então, se a pessoa tem uma proposta diferente que não é na vestimenta, é na forma da gente se tratar, de ter uma identidade. Nós somos os super produtivos e cada pessoa tem, às vezes, ali um super poder, uma super habilidade ou tem ali um codinome. São jogos, gamificações que fazem toda uma diferença do sentimento de pertencimento, ou coisas simples mesmo, como colocar as pessoas para conduzir uma reunião matinal. As estratégias para gerar pertencimento, elas precisam estar compondo o teu arsenal de liderança. E um terceiro elemento é a produtividade. A produtividade, ela é a entrega de qualidade, ela é a pessoa cumprir com o seu papel. A produtividade, ela é algo fundamental. Existe uma frustração muito grande, que é não cumprir com as metas, é não bater as metas. Pode ter certeza que se para você, líder, isso é desafiador, olhar para os resultados indesejáveis, pode ter certeza que para os teus liderados também. Às vezes são metas que estão colocadas muito além, às vezes é um acompanhamento que não está sendo feito, que podia estar sendo feito. São ações que você, líder, pode ter para elevar o nível da produtividade das pessoas. E uma coisa é certa, se você parar para conversar, para entender, para buscar, de certeza as pessoas vão trazer para você algum feedback sobre isso, para você poder contribuir, facilitar com que elas se tornem cada vez mais produtivas. Uma pessoa que produz, que entrega o que é pedido, que bate meta, ela se sente bem, ela se sente realizada. E isso eleva o nível da temperatura organizacional. E principalmente, promover colaboração entre pessoas que estão produzindo e pessoas que ainda não estão produzindo o quanto gostariam e deveriam. Trazer ali não com um sentimento de competição, mas com um sentimento de inspiração. Trazer ali para as pessoas compartilharem, olha, essa pessoa está fazendo dessa forma. Vamos ver o que a gente pode pegar do que está sendo feito para poder inserir no nosso contexto e elevar o nível da nossa produtividade. E se você ainda não aplicou, convida teu RH para aplicar essa ferramenta. Eu já apliquei várias vezes nas organizações nas quais eu aplico os programas in company e é sempre um fator positivo, porque é uma ferramenta, é um instrumento que dá para as pessoas do time a oportunidade de elas se expressarem e fica ainda muito mais claro onde é que precisa ser atuado, onde é que precisa de uma reforma, onde é que precisa de uma melhoria. As pessoas num formulário que costuma, pelo menos eu, das formas que eu apliquei um formulário anônimo. E nesse formulário as pessoas se sentem à vontade para trazer a sua visão, para trazer a sua perspectiva. Dentro disso, com base nos resultados, gerar um relatório dos pontos positivos, dos pontos negativos. E é claro, gente, validar os pontos positivos. A gente precisa aprender a contemplar aquilo que a gente está fazendo de bom e pegar aquilo que não está tão legal ainda, que as pessoas estão trazendo, e ver o que é possível ser feito baseado naquilo. As pessoas, quando elas se sentem ouvidas e veem movimentos acontecendo a partir daquilo que elas disseram, só isso já eleva a temperatura de uma forma positiva. Eu acredito no seguinte, pessoal, a gente precisa buscar elevar o nível da nossa performance para elevar o nível do nosso sentimento de realização profissional. O nosso sentimento de realização profissional é aquilo que mantém a nossa energia alta. Como é que você está contribuindo para que os teus liderados eles se sintam realizados profissionalmente?
Essa é uma chave poderosa que eu deixo para você, para que você mantenha a temperatura sempre ajustada, para que essas sementes elas possam crescer, germinar, se transformar em plantas e gerar frutos extraordinários. Eu acredito que isso só pode ser conquistado com uma mentalidade onde a performance gera realização profissional. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero que essas colocações, essas sugestões, essas provocações, elas gerem bons insights para vocês e coloca isso em prática. Então, meu líder, minha líder, o que eu te convido é, fala com o RH e juntos criem um formulário para fazer uma pesquisa de clima, para que a partir disso vocês possam medir essa temperatura com mais precisão e fazer os ajustes necessários. Eu tenho certeza que boas ideias vão vir a partir disso. Então, se você gostou desse conteúdo, eu te convido a curtir esse vídeo, compartilhar com quem está precisando compreender mais sobre clima organizacional, sobre temperatura organizacional. E eu espero que esse conteúdo ele tenha contribuído para bons insights, além desses que eu trouxe aqui agora. E, pessoal, coloca isso em prática, comenta aqui no vídeo qual foi o resultado que você conquistou e vamos juntos aí trabalhar para uma liderança cada vez mais estratégica, mais inspiradora. Meu nome é Renan Fraia, eu sou mentor da performance comportamental e eu te vejo no próximo vídeo. Vamos em frente.